também, seja bem-vinda. Nathalie também, seja bem-vinda. Já estamos com 16 pessoas, 17. Isso é muito bom. Gente, o nosso objetivo de trabalho hoje é apresentar para vocês o material sobre integração e sobre implementação da estratégia, certo? Então, o que a gente tem que ter, assim, bem claro, é que nós vamos tentar finalizar isso, com isso eu mais ou menos finalizo. Tá abrindo a tela para vocês aí? Tudo bem, Johnny? Abriu a tela para vocês? Lucas chegando. Boa noite, Lucas. Pode entrar. Abriu? Então, nosso plano hoje é integração e implementação. Oi, Amanda, seja bem-vinda também. Estamos já com 21 alunos, isso é muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre integração estratégica. A ideia é fecharmos mais ou menos aquele livro do Berton e do nosso amigo... memória hoje está ruim. E que a gente precisa fazer o fechamento dele. Boa noite, Angélica. Para introduzir, antes de a gente começar a conversar sobre isso, eu gostaria de colocar alguns pontos. Foi disponibilizado para vocês o livro do Mitzenberg, para vocês lerem o primeiro capítulo. Na verdade, isso é para a organização já dos seminários que possivelmente vai ter no segundo bimestre, a partir do segundo bimestre. Então, a gente vai sentir como vão as coisas nas próximas 2 semanas, ver se a gente já distribuiu os trabalhos, o que vocês acham? Vocês querem montar as equipes e a gente já distribui os seminários e marcamos tipo para início de junho esses seminários? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Capítulo, a partir do capítulo 2, é uma escola, uma compreensão de estratégia. Então, é uma leitura mais exigente, é uma leitura mais que demanda mais percepção. Esse trabalho, além da apresentação, vocês têm que preparar um resumo, uma resenha para mim, uma resenha um resumo para os colegas, para a gente poder ir apresentar esse capítulo para os colegas. Daí, nessa apresentação, normalmente, daí eu vou dar um descritivo de como deve ser o trabalho, mas normalmente eu peço para ter um estudo de caso, um vídeo, ter alguma coisa a respeito desses conteúdos que vocês vão apresentar. Então, a ideia é que vocês trabalhem esses conteúdos e apresentem isso. Eu acredito que fica um pouco complicado. Eu acredito que vocês podem começar essas leituras, na verdade. Fica um pouco complicado eu cobrar isso antes do início de junho. Ou no final de maio, talvez na última semana de maio, possivelmente. Começariam esses seminários. O que eu preciso de vocês é... Então, eu prefiro que ele seja presencial, entendeu, Mariane? Mas a minha preocupação é o tempo depois de vocês apresentarem esses seminários de forma presencial. Eu vou fazer força para te deixar até a última hora, mas, ou seja, para não apresentar isso de maneira à distância. Seria o mais adequado quando as aulas voltarem, mas eu gostaria que vocês fossem lendo, porque é uma leitura mais exigente e é um trabalho mais exigente. Eu gostaria que vocês vão fazer o seguinte, hoje é dia 28.
eu gostaria que vocês me mandassem até o dia 4 de maio, certo? Equipes de 3 ou 4 pessoas. Nós vamos precisar de 9 equipes. Então, eu gostaria que vocês me mandassem equipes de 3, 4 pessoas no máximo, para eu fazer a distribuição desses trabalhos para vocês, e quando, um pouco antes de retornar às aulas, quando a gente vê que depois do dia 21 deve sair alguma posição nesse sentido, a gente verificar a ordem dessas apresentações, mas eu já passo os capítulos de cada equipe para cada equipe. Ok, Johnny? Entenderam? Vocês têm condições de montar essas equipes? Olha, é um trabalho que exige muito comprometimento, é um trabalho realmente em equipe. Não é um trabalho em grupo, é um trabalho exigente, certo? Então, eu preciso que vocês se organizem de maneira que fique claro essa questão, que é um trabalho que é bem bom de ser feito, mas ele é um pouco exigente. Eu acho que ele gera muito aprendizado. Vocês vão sentir que vai ampliar bastante a capacidade de análise de vocês, das organizações e da empresa mesmo. É um livro que eu acho assim que ele é muito importante dentro da formação do curso de administração. Ok? Posso contar com as equipes de vocês, vocês montarem as equipes até a próxima segunda-feira e me encaminhar por e-mail? Podem se manifestar aí pelo chat. Não, professor, eu não quero. Ou quero. Tá legal, Guilherme. Obrigado, Bruno. Letícia, ok? Então, vocês têm, mas pensem bem nas equipes, tá? É um trabalho exigente, que vai exigir o trabalho de todos. Não dá para um, dois fazer o trabalho pelo grupo, que é uma leitura mais acadêmica, uma leitura mais criteriosa. Ok? Então, eu aguardo o e-mail de vocês no início na próxima segunda-feira, com o nome das equipes. Daí, terça ou quarta-feira eu já mando, eu faço um sorteio aqui e já mando os capítulos de cada equipe, para vocês poderem ir se preparando. Ok, Daniel? Ok. Então tá bom. Ah, até que enfim alguém falou, meu Deus do céu. Todo mundo está com o microfone fechado, só eu falando fica ruim. Então combinamos isso e eu aguardo vocês na próxima semana me mandarem esse material. Gente, integração e estratégia. O que significa isso, na verdade? Depois que a gente fez a análise, que a gente fez a missão, a visão, a gente definiu objetivos, a gente definiu estratégias e objetivos, daí os objetivos específicos, nós temos que pôr para funcionar, certo? Para funcionar, você tem que ter mecanismo de você avaliar se o que você propôs como teus objetivos, se eles estão sendo alcançados ou não. Qual está sendo o teu desempenho, certo? E você tem que perceber se as tuas análises do ambiente externo e interno foram pertinentes. Então, você tem que ter um sistema que avalie o desempenho da tua empresa. Então, quando você começa a pôr para funcionar os objetivos, você tem que ter certeza se eles estão caminhando ou não. A integração estratégica, ela trata disso, de tentar entender como que vai ser o sistema de avaliação da tua empresa. Como que ela vai ser avaliada, se ela está alcançando os objetivos ou não, que foram determinados. E a integração estratégica, a implementação, é o funcionamento da empresa. Então, você busca no sistema de avaliação integrar e conciliar os objetivos, você acaba comunicando de forma mais clara esses objetivos, e você define também o que é estratégico e como que vai ser o sistema de controle desses objetivos. Inclusive, existe uma ferramenta que nós vamos trabalhar no final do terceiro bimestre, que se chama Balance Scorecard, que é um sistema de medição da estratégia. É como você efetiva a estratégia dentro da empresa. Então, toda vez que você fala em sistema de avaliação de desempenho, você está falando em integrar conciliar os objetivos, você está falando em comunicar, em determinar o que é realmente estratégico e como que o sistema de controle ajuda para o alcance desses objetivos.
Então, o controle estratégico, eu coloquei uma definição enorme aí para vocês, mas é determinar as medidas que são estratégicas para a empresa. Ou seja, aquilo que vai medir se ela é eficaz ou não, se ela está atingindo os objetivos ou não. Então, organizações, muitas vezes, elas apanham e elas precisam muito saber analisar o que elas estão gerando de informação e como que essas informações estão sendo analisadas. Então, por exemplo, nós aqui estamos tendo, hoje nós estamos fechando 20% da carga horária nossa em atividades não presenciais. Como que eu sei disso? Porque eu desenvolvi com vocês um sistema de aulas, certo? De videoaulas, de aulas por live, como nós estamos fazendo aqui agora. Eu passei atividades avaliativas, eu passei textos, passei exercício. Esse conjunto de atividades me permitiu mensurar 20% da carga horária da nossa disciplina foi cumprida com atividades não presenciais. Estamos fechando esse total hoje, certo? Então, eu tenho um sistema de controle que as atividades, as videoaulas, não vão equivaler a uma parte da nossa carga horária presencial. Mas você tem as outras atividades que vão complementando. E o que eu quero dizer para vocês, eu estou aqui fechando o que eu comentei, fechando o conteúdo do nosso primeiro bimestre, que nós nos propusemos a trabalhar em cima da ementa. Se vocês pegarem a ementa que eu disponibilizei para vocês, tem lá uma parte da ementa já foi vencida. Então, aquilo é por meio disso que eu faço um controle do andamento da disciplina. Ok, Luiz? Seja bem-vindo. Então, quando a gente está falando de controle estratégico, a gente está vendo ferramentas que nos deem dados, nos deem informações a respeito do que está sendo desenvolvido dentro da empresa. Está claro até aqui? Deu para entender, pessoal? Outro ponto. Então, o sistema de avaliação ele tem que atender alguns critérios ou alguns requisitos. Então, ele tem que ser a partir de informações sistemáticas, certo? O que é informação sistemática? Eu faço uma informação sistemática, eu tenho tudo documentado do que eu desenvolvi com vocês. Isso é uma forma de eu sistematizar o que foram as atividades. Eu tenho elementos, por exemplo, nossas aulas estão todas gravadas. Então, a de hoje também está sendo gravada. Então, isso não deixa de ser um documento que comprova, o Sérgio deu essas 6 horas, 6 videoaulas que ele se comprometeu a trabalhar com os alunos. Desde análise de ambiente lá. E isso tem que acontecer. Toda vez que a gente faz qualquer coisa dentro das empresas, a gente tem que estar prestando atenção no que está sendo feito e o que está sendo apresentado. E o melhor feedback disso é o cliente. Então, isso tem que ser uma forma de controle que seja ágil, que seja dinâmico e que tem que se adaptar ao dia a dia da empresa. Então, ele tem que considerar a maneira como as coisas funcionam dentro da empresa e qual é o impacto dos fatores externos na organização e como que eles influenciam a empresa. Então, todo o sistema de controle, toda avaliação de desempenho, ela passa por essas compreensões. O que nós estamos falando de integração e implementação é montar esses sistemas de controle. Dúvidas? Alguma coisa que não está claro até aqui? Dariel, está claro? Ok. Então, eu comento aí no slide mais algumas coisas sobre o sistema de medição. Então, existem redes que mantêm as informações baseadas em fatos e dados concretos, que servem de base para tomar decisões. Por exemplo, se eu tomo uma decisão, olha, eu vou diminuir o meu contas a receber, eu vou diminuir o crédito que eu vou dar para os clientes. Então, eu tenho que ter consciência desse processo. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Então, eu tenho que ter consciência desse processo, de como que ele se dá. Então, olha, eu vou vender só no cartão de crédito, para não ter um passivo na minha conta corrente. Mas daí os clientes não vêm pagar as contas dentro da loja, podem não comprar.
Então, depende muito de cada negócio, do andamento de cada tipo de transação que você faz. Então, o sistema de medição ele também verifica se os objetivos estão alinhados, certo? Se as metas estão batendo com os objetivos. Ele se utiliza de indicadores. Os indicadores, nós já comentamos, podem ser os mais variados possíveis. Deve ser uma coisa visível para todas as pessoas que estão dentro da empresa. Ele precisa compreender como que as coisas funcionam dentro da empresa e tem que estar preparado para se adaptar ao que não sai do planejado, ao que sai do planejado. Que hoje cada vez é mais comum você ter problemas quando você não compartilha, não se adapta rapidamente às demandas, principalmente às demandas que vêm dos clientes. Ok? Então, por exemplo, orçamentos. Procura traduzir em valores tudo aquilo que a empresa pretende colocar em prática em determinado período. Então, você fazer um orçamento, eu vou desenvolver um projeto, eu tenho que ter um orçamento daquele projeto. Eu vou desenvolver a venda de um produto novo, eu tenho que ter um orçamento daquele produto. Então, é muito importante eu ter consciência de como qual que vai ser o volume de vendas que eu vou ter que ter para dar conta daquilo que eu vou investir. Então, eu tenho que ter isso mais ou menos orçamentado. Então, ele não é utilizado como parâmetro de avaliação de desempenho, ele é apenas um orçamento, ele te dá uma base para você ver se dá para você tocar aquele projeto ou não dá. Dá para você desenvolver aquele produto ou não. Se aquele serviço que você está oferecendo, ele vale a pena ou não. Ok, Daniel? Ok. Então, é muito importante a gente ter a clareza de como que funciona esse processo. Então, se você tem um sistema de controle só de receita, você vai se perder no processo. Mas o sistema de controle de receita é fundamental para você saber quanto que está entrando no seu negócio. Então, ele deve ser utilizado para avaliar o desempenho financeiro da empresa. O mais comum é avaliar pelo financeiro. Mas você tem muitos outros indicadores que são também fundamentais. Eu, nessa apresentação, como se alguém já viu para frente, eu apresento algumas formas de você medir esses indicadores de controle ou de avaliação de como está a implantação dos objetivos e das metas estratégicas dos objetivos operacionais e os objetivos da empresa como um todo. Eu comentei com vocês sobre o Balanço Scorecard, que é uma ferramenta que nós vamos estudar de maneira profunda no terceiro bimestre, nós vamos ter que compreender bem. Eu vou dedicar umas 3 ou 4 aulas só ao Balanço Scorecard, certo? Então, o Balanço Scorecard procura traduzir a visão da empresa num conjunto coerente de medidas de desempenho. Ele mede em 4 parâmetros, em 4 dimensões que eles falam. O Kaplan e o Norton colocam em 4 dimensões. Então, o que ele busca, o que o Balanço Scorecard buscou foi diminuir o vazio entre a estratégia e a execução de como as coisas são feitas dentro da empresa. Então, ele é uma ferramenta que busca comunicar a missão e a estratégia para todos os funcionários e como eles colaboram para o desempenho da empresa e o que cada um faz para o desempenho da empresa. E como todos os funcionários são importantes para esse desempenho. Ok? Tá claro aí, gente? Então, o Balanço Scorecard é uma ferramenta que nós vamos conhecer detidamente no terceiro bimestre. Então, por exemplo, a análise financeira tradicional. Você tem índices de liquidez, índice de rentabilidade, índices de estrutura, endividamento, alavancagem. Tudo isso serve de referência para o desempenho financeiro, que não deixa de ser sempre um orçamento, uma coisa do passado. Toda vez que você está fazendo uma análise financeira, você já está fazendo análise do que passou. Então, ele tem algumas limitações, porque ele analisa o que já foi, ou, no máximo, o dia de hoje. Então, é muito importante a gente ter consciência de que, quando você está falando de estratégias, normalmente você está falando mais para frente, está pensando mais à frente no processo.
E daí você tem outros índices de controle tradicionais. Por exemplo, você tem... aí eu coloquei, por exemplo, visíveis. Por exemplo, na DRE. Você tem o caixa, contas a receber, ativos permanentes. Esses são os ativos visíveis. Você tem passivos visíveis, dívidas de curto prazo, exigível a longo prazo, patrimônio líquido. Opa, passou aqui. Patrimônio líquido a prazo. Patrimônio líquido visível. E você tem vários intangíveis, ativos intangíveis. Por exemplo, você tem estrutura externa, você tem a estrutura interna. O que é estrutura interna? É o conhecimento que os teus colaboradores têm a respeito do teu produto, do teu processo, do teu trabalho. Você tem o patrimônio líquido invisível. Por exemplo, um passível, né, líquido invisível. Qual que é? Por exemplo, dívida trabalhista futura. Você sabe que você vai ter. Olha, se tantos profissionais se desligarem, você vai ter um passivo trabalhista. Então, isso é um ativo intangível. É um passivo intangível, que você normalmente não observa. Então, é muito importante a gente ter consciência de como se dá esse processo. Um ativo invisível. Quem pode me dar um exemplo de um ativo invisível? Oi? Quem me dá um exemplo de ativo invisível? Querem que eu nomine? Deixa eu ver quem está presente aqui. Vou sortear. Arthur, me dê um exemplo de passivo. Amanda, diga, Amanda. Pode ser você que está rindo para nós. Alguém me dá um exemplo de passivo invisível? O que ficou meio confuso, Amanda? O slide? Tudo? Então, veja bem. O slide, vou tentar explicar o slide. Vocês estão vendo a minha seta? Então, veja bem. O que está para cima, o que está visível, é o que está para cima. Então, normalmente, quando a gente fala dos ativos financeiros, você fala de caixa, contas a receber e ativos permanentes. Isso tudo está visível. Por exemplo, a estrutura externa, a estrutura interna, são outros tipos de ativo. Por exemplo, estrutura interna, os teus funcionários, o conhecimento que eles têm do negócio, o que eles resolvem de problemas para os teus clientes, é um ativo invisível, certo? Ele não faz parte do teu ativo, mas ele é necessário para funcionar a empresa. Vou dar um outro exemplo, estava procurando para vocês me darem um exemplo de estrutura que é um ativo que não aparece, por exemplo, a marca. A marca é um ativo da empresa. Então, se ela é reconhecida como uma boa empresa, fortalece a marca dela. Passivo, dei exemplo de passivo que não está visível, que não aparece ali nos passivos visíveis, dívidas a curto prazo, dívidas a longo prazo, patrimônio líquido, isso aparece, isso é visível, isso é contabilizado, certo? Mas não aparece as dívidas trabalhistas. Elas não aparecem, mas elas existem, elas vão existir. Por que elas não aparecem? Porque os teus colaboradores estão trabalhando. Quando eles se desligarem, é que vai ter aquele passivo entrando no teu caixa. Então, é nesse sentido. Clareou mais um pouco, Amanda? Ficou claro o slide? Entendeu? Obrigado pela tua pergunta. Quem mais tem alguma dúvida? Ficou claro esse slide? Isso aqui é uma forma de você avaliar. É um controle, certo? É uma avaliação se os objetivos da empresa estão sendo alcançados ou não. Ok? Posso passar para o próximo slide? Está claro para vocês? Obrigado, Cidris. Obrigado, Bruno. Ok. Então, a implementação da mudança organizacional. Toda vez que você vai mudar, vocês estão sentindo a dificuldade que é a gente mudar algumas coisas nesse período que nós estamos? Por exemplo, nós estamos tendo que nos adaptar. Eu estou procurando ser mais objetivo
menos prolixo, digamos assim, dar aulas mais curtas, porque a nossa mídia, a nossa interação, ela acaba dissipando um pouco a atenção de vocês. Então, está tendo uma mudança organizacional para isso. E vocês também estão tendo que se adaptar. Em função do quê? Em função de uma pandemia, de uma situação externa que provocou essa mudança. Vocês vão observar outros professores entrando, começando a dar aulas, todos nós com as milhões de dificuldades que nós temos, porque é uma interação com a qual nós não estamos acostumados, ou muito pouco acostumados. Ou seja, que nós temos que aperfeiçoar. Então, quando você vai fazer uma implementação organizacional, você sempre você está envolvendo mudança, principalmente mudança de comportamento. Então, tem essas mudanças, quando a gente considera 3 grupos de mudanças que devem ocorrer de forma equilibrada e alinhada à estratégia. Houveram alguns departamentos que optaram por não dar aula, por não usar nada de metodologias ativas ou de recursos não presenciais. Então, porque isso demanda, a utilização desses recursos demanda nós, professores, nos prepararmos, demanda uma série de mudanças que nós temos que fazer. Vocês também estão tendo que se adaptar a essa situação. Então, toda a implementação de uma mudança organizacional, ela envolve muitas alterações nas pessoas e nos processos organizacionais. Não sei se está dando para vocês visualizarem isso, mas nós estamos implementando uma mudança. E isso é muito complicado. É claro que isso nós estamos fazendo uma experiência. Vamos ver se está dando certo. Por isso que nós precisamos muito. Logo que nós começamos, eu pedi um feedback para vocês, para a gente ter uma noção clara de como estão indo as coisas, se vocês estão entendendo, se o objetivo do conteúdo está sendo compreendido. Entende aonde eu estou me baseando, como que eu estou fazendo, e a gente está usando só 20% da carga horária. Eu não estou usando todas as ferramentas que existem de formação não presencial. Eu estou usando muito pouco, inclusive. Então, mas por quê? Porque o nosso curso é presencial, porque nós vamos retornar. Mas é importante a gente ter a flexibilidade para ver as mudanças acontecendo. E nas empresas isso também ocorre. Então, vocês têm que... Nós estamos num período de muitas mudanças, de muitas alterações de comportamento, tanto dos clientes quanto das próprias empresas. Elas têm que estar, a empresa tem que estar o tempo todo pensando quais que são as mudanças que vão tornar o seu cliente mais próximo do que ela se propõe a fazer. Ok? Então, toda a implementação de mudança, ela envolve processos extremamente complexos. Ok? Por exemplo, a gente quando vai analisar a estrutura, normalmente a gente analisa, quando vai pensar numa mudança, vai pensar em mensurar e ter um critério, a gente tem que entender quanto tempo tem a empresa, qual que é o tempo que ela tem, qual que é o tamanho, qual que é o ambiente no qual ela atua, qual que é o ambiente geral e principalmente qual que é o ambiente operacional, qual que é a natureza do negócio, qual que é a natureza do trabalho das pessoas, a natureza do trabalho que é realizado dentro da empresa, quais que são as diferenças internas. Então, se tem grupos diferentes, em áreas diferentes, a empresa está espalhada por mais de um local ou não. Qual que é a cultura? Ou seja, quais que são as crenças e os valores que são compartilhados dentro da empresa, certo? Então, tudo isso são fatores que você analisa quando você está pensando em mudança, quando você está pensando na implementação de uma estratégia. E para você poder ter uma visão mais completa, uma visão mais global do processo. Então, a primeira coisa. Então, daí se tem empresas de pequeno porte, tem empresas que são funcionais, que são departamentalizadas, tem multidivisionais, com várias subsidiárias, tem holding, rearranjos de empresas, matricial e inovadoras. Todos esses são modelos, tipos diferentes de estrutura, que quando você vai pensar numa estratégia, quando você está implementando uma estratégia, você tem que levar isso em consideração, quando você está colocando para funcionar. Você tem que ver qual que é a motivação das pessoas, o que são as pessoas, qual que é o esforço dessas pessoas, ela proporcional à capacidade, estratégia de fazer
a necessidade dos clientes e do próprio indivíduo, da própria pessoa, então ela está satisfeita com o que ela está fazendo. Novamente, qual que é a cultura, qual que é o poder, como que é exercida a liderança. Todos esses são fatores que você tem que analisar quando você está implementando um objetivo, quando você está integrando um objetivo. Daí os processos. O que os processos? Você tem que olhar para o processo, tem que definir as regras dinâmicas para o funcionamento da empresa. Então, como que é a distribuição de recursos? Como que se dá a comunicação? Como que se dá a recompensa? Qual que é o controle? Qual que é a tecnologia que nós utilizamos? De que maneira que funcionam os processos? Então, eu também tenho que entender esse fator. Como que ele se dá? E você tem outra coisa que existe dentro das empresas que se chama resistência à mudança. Então, como eu falei para vocês, nós temos normalmente muita resistência. Hoje, eu dei um exemplo para vocês na universidade, departamentos que optaram por não utilizar metodologias ativas ou recursos não presenciais para esse momento que estava inesperado, certo? E, normalmente, essas pessoas, por que elas resistem? Porque elas têm ansiedade, porque elas têm um pessimismo, porque elas têm falta de interesse, porque elas ficam irritadas, porque ela tem oposição à proposta, tudo que é mudança, tem a pessoa que não quer, tem as ambições pessoais diferentes. Então, tudo isso são fatores, são aspectos geradores de resistência, certo? Então, as pessoas muitas vezes não estão dispostas a mudar, elas não querem mudar. Então, elas encontram 1000 alternativas, 1000 desculpas para mudar. Isso daí não vai dar certo nunca. Ou então, esqueça. Ou então, isso daí não tem nada a ver com o nosso negócio. Para que eu vou mudar isso? Então, qualquer mudança gera desconforto, certo? E como que você supera isso? Você envolve as pessoas no processo, você constrói redes, as sugestões dos autores, né? Envolver as pessoas no processo, é construir redes, é comunicar, é discutir, é autoridade, status, né? Você trabalhar com as pessoas, você dá assistência, você oferecer incentivos. Por exemplo, nós temos diversos alunos que têm resistência a essas tecnologias não presenciais, a utilizar essas tecnologias não presenciais. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando incentivo, por exemplo, treinamento. Não está tendo treinamento de Moodle para os alunos? Está tendo treinamento de Moodle para os professores. O que é isso? É para quê? É para você quebrar resistências, para você diminuir, eu não sei mexer com essa tecnologia. Gente, vocês querem ser mais analógico que quem vos fala? Entende? Eu sou extremamente analógico, atrasado. E estou tendo que vencer essas barreiras. Então, toda vez que você se propõe a mudar, você tem que aprender esse processo. E você tem que avaliar esse processo. Você precisa desse feedback o tempo todo. Por isso que, quando nós começamos a usar aqui esses meios não presenciais, eu pedi a ajuda de vocês, como peço agora. Nós estamos terminando esses 20%. Eu preciso que vocês me deem um feedback. Olha, professor, continua ruim, continua péssimo, melhorou alguma coisa, mas ainda está ruim. É claro que o presencial é muito melhor. Mas aqui, esse digital também tem as suas vantagens. Também tem os seus pontos positivos. Não é só ruim. Então, eu gostaria que, por exemplo, vocês refletissem sobre isso. Esse conteúdo da implementação é basicamente você ter um sistema de controle, estabelecer sistemas de controle e aprender a analisar. Normalmente, eu vou colocar um exercício lá na plataforma do Google, um estudo de caso, para vocês desenvolverem para ver se está claro esse conteúdo para vocês. Esse é o capítulo 9 e 10 do livro. Eu fiz uma síntese aqui na apresentação, é lógico, certo? Mas é o capítulo 9 e 10 do livro. Então, eu gostaria de abrir agora para perguntas e para saber. Eu preciso que vocês deem uma refletida sobre esse processo, que foram esses 20% que nós trabalhamos,
para vocês me dizerem, professor, valeu a pena, não valeu a pena? Não, preferia ter ficado parado, professor. Por quê? Não, valeu a pena por causa disso, certo? Então, o que foi de positivo, o que não foi de positivo? Considerando, lógico, que eu também estou aprendendo, que eu também tenho as minhas falhas e as minhas limitações. O Wellington chegou. Salve, Wellington. Seja bom e bem-vindo. Como é que você está? Então, gente, perguntas? Luiz Guilherme, me pergunte qual que é a tua dúvida. Tudo bem, Wellington? Quais são as dúvidas de vocês em relação a essas ideias que eu passei de uma avaliação de desempenho e daí pôr as coisas para andar e avaliar, criar sistemas de avaliação de desempenho? O que vocês acharam dessas ideias? Ficou claro, Bruno? Alessandra? Pode tirar o microfone, podem falar por aqui, gente. Fico muito sozinho quando vocês não falam. É uma coisa terrível. Então, eu vou colocar um estudo de caso para vocês amanhã ou quinta-feira, certo? Para vocês tentarem aplicar esse conteúdo e ver se vocês entenderam mesmo. Ok? Não é uma atividade avaliativa, porque acho que não é o caso. É só um exercício. O que é, Vivi? Capítulo 10, é o capítulo 9 e 10. Espera aí que eu já te digo, com certeza. Olha só, capítulo 10 é implementação. E o capítulo 9 é integração da estratégia. Começa lá na página 177. O capítulo 10 começa na página 203. Lembra-se desse livro? É esse livro aqui. Ok, Amanda? Diga, Dariel, qual é a tua pergunta? Oi? Nenhuma, professor? Nenhuma? Não. Vou sortear um para fazer uma pergunta. Ganhe um chocolate quando voltar às aulas. Topam? Hein? Topam ou não? Voltamos para o ano KKK. Como é que é, Vivi? Caixa de Lacta? No primeiro ano, vocês ganharam uma caixa de Nestlé, de delícias. Não foi? Foi muito ruim? Não, é só uma motivação, né? Não voltaram para o primeiro ano, é só uma motivação. Nada demais. O que é, Mariane? Professor, você está me Diga. ouvindo? Eu não entendi ainda se é o mesmo livro que a gente leu o primeiro capítulo. Não, olha só, o livro do primeiro capítulo que eu passei para vocês já é outro livro que a gente vai utilizar, que é esse aqui do Wittenberg. Safari de Estratégia. Safari, tá? É esse aqui que eu comentei no começo da aula, que é o que eu pedi para vocês lerem o primeiro capítulo. Se vocês leram o primeiro capítulo, vocês vão perceber que ele é sobre os P's da estratégia que nós já comentamos com vocês na segunda ou terceira aula. Sim. Certo? Sim. Esse livro que nós finalizamos hoje é esse outro livro aqui, ó, do Fernandes e do Berton. Estava confundindo.
Entendeu? Esse livro aqui do Safari, nós vamos usar agora no segundo bimestre nos seminários. Por isso que eu pedi para vocês montarem as equipes e me mandarem por escrito, por e-mail, as equipes. Que daí eu vou fazer o sorteio das equipes e aviso vocês podem ir adiantando a leitura e preparando as apresentações. Daí eu vou passar tudo certinho como que devem ser as apresentações. Como eu comentei com a Mariane, eu pretendo que isso seja feito de forma presencial. Sim. Entendeu? Mas Ah, quanto não, mais a gente puder adiantar, porque é uma leitura exigente, acredito que seja melhor. nossa, bem técnica mesmo. Hã? Bem técnica mesmo a linguagem que ele usa. É uma leitura mais difícil, por isso que eu estou dando mais tempo para vocês. Entendeu? Sim. É uma leitura mais exigente. Safari de estratégias, Daniel. Beleza. O outro é administração estratégica, esse aqui, ó. Entenderam? Então, por ser uma leitura mais técnica, eu estou dando mais tempo. E é lógico que vocês vão ter outras disciplinas entrando no ar que vão passar atividades para vocês. A gente tem consciência que a gente não quer sobrecarga sobre ninguém. A gente quer que vocês produzam de maneira satisfatória. Ou seja, que haja aprendizado. Eu estou muito feliz que estamos. Olha só, pelas minhas contas, nós temos 28 ou 29 alunos, talvez 30 alunos. Nós estamos com 26 presentes, eu acho isso bem positivo. Agradeço a presença de vocês aí, isso é bem legal. Ok? Querem que eu sorteie quem vai fazer a pergunta ou alguém se voluntaria? Não vou mais dar chocolate, já que me cortaram o chocolate, que ia voltar para o primeiro ano. Não foi uma crítica. Foi Hã? uma observação. Não, eu ia comprar um chocolate da Cacau Show, né? Não sei se vocês gostam. Sim, ótimo. Só foi uma observação. Hã? Só foi uma observação, não foi uma crítica. Ó, aqui eu tenho tudo perto, hein? Ah, desse aqui, ó. Tô brincando, gente. Tô tentando só. Eu posso fazer uma pergunta? Alô? Travou? Deu aí também. Travou do professor lá. Aham. Caiu. Caiu. Ou o professor saiu? Caiu a internet dela. Deu pane no sistema. Vai, Daniel, tua vez agora. Eu não, tô de boa aqui. Então, pessoal, tudo certo na aula aí hoje? Alguma dúvida? Será que ele vai voltar? Tem como voltar no mesmo link, na mesma conversa? Sei lá. Acho que sim. Ele tem que entrar no link de volta. Alguém tem que mandar o link para ele. Mas ele deve ter salvo em alguma conversa. Esperar agora. Agora que ele saiu, todo mundo desmutou, né? Sim.
Ou alguém podia mandar um WhatsApp pra ele, né? Quem tem o WhatsApp dele, perguntando se ele vai voltar mesmo. Tá gravando ainda a live? Ele tá... Sério? Ah, o professor tá online, ele não tá assim. Bom, Ué. Não tá aparecendo aqui, né? não, ele tá online no WhatsApp. No... Ah, Olá, pessoal, tudo bem? Reconectei. Alô? alô. Oi, tudo bem? Opa, Desculpe, caiu a minha conexão aqui. Estamos sujeitos a isso também, viu? Então, para finalizar, tá claro essas ideias, como funcionou, como está a nossa dinâmica? Oi, Angélica, não tinha te visto ainda. Você chegou agora? Ok, eu vou desligar então a gravação, certo? Depois, mais tarde, eu ponho